Ok, alguém dá um oi para você ter a tranquilidade que vocês estão escutando e estão visualizando a apresentação? Oi. Ok, obrigado. Só vai colocar a vinheta, faz tempo que ele não coloca. Ok, vamos lá começar nossa aula. Então, o professor vai começar a fazer as questões da prova. Eu acredito que eu devo aproveitar aí algumas questões aí, então, para a prova de recuperação. Então, quem está querendo melhorar a nota, quem por algum motivo aí não fez a prova, ou por algum motivo aí saiu muito mal, então, o professor deve usar alguma dessas questões aí na prova de recuperação, tá? Então, aproveite para entender esse conteúdo, tá? Porque o professor vai se basear nessas questões para fazer as demais questões da prova. Então, vou tirar alguma coisinha daqui para a tua prova de recuperação, mas também, tá? As outras questões vão ser montadas basicamente com o conteúdo que está sendo trabalhado. Então, é uma boa dica aí para você prestar atenção e ver o que vai cair na tua prova, ok? Então, além disso, para quem está muito bem de nota, né, tá bem tranquilo, aproveita aí para revisar o conteúdo, porque aprender, a gente nunca sabe tudo. Bom, dito isso, vamos lá para a nossa revisão. Alguém que está entrando. Agora já não dá mais tempo, só são quase 9h20. Bom, questão 1. Considere as seguintes afirmações sobre o equilíbrio químico. Então, é uma questão de equilíbrio químico. O professor não foi muito rigoroso nessa parte do conteúdo, foi a parte final, né? Ó. Então, é uma questão de equilíbrio químico. Então, agora é teoria. Primeiro conceito. As velocidades, ou seja, a velocidade direta e indireta são iguais. Pessoal, esse é o início ali da parte da aula de equilíbrio químico, onde o professor coloca as características do equilíbrio químico. E quais são as características que o professor destacou? Vou pegar a caneta. Bom, a primeira característica que o professor destacou é que a velocidade direta é igual à velocidade indireta. Ou seja, para que ocorra o equilíbrio químico, o reagente ele se transforma em produto e o produto se transforma em reagente. Ou seja, esse equilíbrio ele é dinâmico, ele não para. O reagente se transforma em produto, o produto se transforma em reagente. E sempre vai ocorrer que em sistema fechado. E uma segunda característica extremamente importante é que as concentrações permanecem constantes, tá, durante o tempo. O professor trabalhou isso em forma de gráfico para ti, o professor colocou um gráfico e botou lá, o reagente com o passar do tempo vai diminuindo e o produto com o passar do tempo vai aumentando. Então, mas vai chegar um momento que ocorre equilíbrio químico, né, que vai ser o quê? Essa partezinha vai ser constante. Então, deixa eu apagar, esse aqui tá horroroso o desenho. Então, o primeiro está certo. Ó, o primeiro está certo, porque a velocidade direta e a velocidade indireta, ou seja, a velocidade de transformação do reagente em produto e a transformação do produto em reagente vai ser sempre igual. Quando isso é igual, ocorre equilíbrio químico. O item 2. No equilíbrio químico não existe reações químicas. Fala sério, se não existe reação química, não existe nada. Como é que vai existir equilíbrio químico? Então, a segunda está errada. Nisso aí já dá para eliminar a letra A e a letra D. Ok. Terceiro. As concentrações dos participantes são iguais entre si? Não. As concentrações não são iguais. Ou seja, a concentração do reagente pode ser maior que a concentração do produto. A gente viu isso em gráfico, né? Agora, o que acontece é no item 4. Ó. As concentrações dos participantes permanecem constantes ao longo do tempo. Ou seja, no início da reação, o reagente está diminuindo, está reagindo, mas está diminuindo. O que está acontecendo no produto? Está sendo formado. Está sendo formado. No momento onde ocorre a transformação, tá, constante de reagente em produto, ocorre equilíbrio químico. Então, as duas alternativas corretas da questão número 1 de vocês, da prova de vocês, é a 1 e a questão 4 da prova. Então, a letra B. Tá? A maior parte de vocês acertou essa questão aí.
Vamos para a questão número 2. O professor destacou catalisador. Catalisador é extremamente importante. E qual é a função de um catalisador em uma reação química? Apenas uma função: aumentar a velocidade da reação. E aumentar a velocidade da reação, o que ele faz na reação? Ele diminui a energia de ativação. E quanto menor a energia de ativação, maior será a velocidade. Então, função do catalisador, aumentar a velocidade. O catalisador desloca equilíbrio químico, isso é extremamente importante em questões teóricas que envolvem equilíbrio químico. O catalisador não desloca o equilíbrio químico nem para a direita e nem para a esquerda. A única função do catalisador é aumentar a velocidade. Então, vamos ver, uma substância que possui participação na reação, negativo. Por quê? A única função do catalisador é aumentar a velocidade. Ele não é consumido. Ele não é consumido. Ou seja, ele faz ali a reação ficar mais rápido e deu. Ele nem participa, quer dizer, ele participa deixando mais rápido, mas ele não vai ser consumido, ele não vai fazer parte ali da formação do produto. Embora que tenha algum produto que tem algum reagente que se transforma em produto, e esse produto ele acaba sendo o catalisador. Mas ele não vai ser consumido no processo, tá? É uma substância que não possui participação na reação? Não. Ou seja, ele só faz ficar mais rápido. É sinônimo de luz? Fala sério. É sinônimo de calor? O símbolo do calor na química é o triângulo, tá? Uma substância que acelera a reação, no final desaparece no sistema. Ele não desaparece no sistema, tá? Ele permanece constante. Então tá aí a questão número 2. Deixa eu apagar, tá poluído. A número 2 é a letra C. Catalisador é uma substância que acelera a reação e no final não é consumido. Tá? Extremamente importante catalisador. Provavelmente vai ter uma questão aí na recuperação sobre ele, com a mais absoluta certeza. Caramba, para vocês. Questão número 3 da prova. Reação exotérmica é reação que? Letra A, apresenta a variação da entalpia positiva. O senhor destacou, né? O ΔH, que é a variação da entalpia, H é a entalpia. Toda vez que for negativo, a reação é exotérmica. E toda vez que o ΔH for positivo, ou seja, a variação da entalpia for positivo, a reação é endotérmica. Então, a reação exotérmica apresenta a variação da entalpia positivo, negativo, né? A variação exotérmica apresenta ΔH negativo. Letra B, a quantidade de energia inicial é maior que a quantidade de energia final. Como é que nós reconhecemos, né, a representação de uma reação química, de uma reação exotérmica, de uma endotérmica em um gráfico? O professor destacou para ti. Vou apagar aqui. Pronto, nós temos lá um gráfico. Aí nós temos sempre no início da reação nós temos o reagente e no final nós temos o produto. Aí nós temos calor. 0, 10 e 20. E como é que eu sei que esse gráfico é um gráfico exotérmico? A gente vai calcular pela variação da entalpia. E para calcular a variação da entalpia, como é que é? É produto menos reagente. Quanto é que vale o produto? Ora, o produto nessa reação vale 10. Vale 10. Quanto é que vale o reagente? Olha, o reagente vale 20. 20. E quanto é que é 10 menos 20? Menos 10. Ok, se deu negativo, a reação é exotérmica. Então, repare que numa reação exotérmica, a quantidade de calor inicial, porque aqui é o início da reação, e aqui é o fim da reação, que no início da reação, ó, a quantidade de calor inicial é maior que a quantidade de calor final. Por quê? Olha, no início tem 20 e no final tem 10. Então, numa reação exotérmica, a quantidade de calor inicial é maior. A quantidade de energia inicial é maior
que é a quantidade de energia final. Tá? Uma certa quantidade de alunos acertaram e outros erraram. Tá? Por quê? Porque envolve a parte teórica e torna-se necessário que o aluno assistisse a aula, torna-se necessário que o aluno prestasse atenção, fizesse uma revisão, porque, na minha opinião, tem uma questão que é difícil, porque o aluno tem dificuldade de... Inicialmente, ele consegue memorizar que ΔH negativo e ΔH positivo. Mais que isso, já começa a ficar difícil. Não sei por quê, porque é extremamente fácil. Uma reação isotérmica, a quantidade de calor inicial é maior que a quantidade de calor final. E na endotérmica, como é que funciona? Tá? Você está revisando o conteúdo, não só simplesmente fazendo a prova, tá, pessoal? Tá? Então, numa reação endotérmica, nós temos lá o gráfico. Nós temos no início, nós temos o reagente. Nós temos o reagente. E no final nós temos o produto. Colocando valores 0, 5 e 10. Aí nós temos que identificar esse gráfico é exotérmico ou endotérmico. Toda vez que o reagente estiver embaixo, é endotérmico. Toda vez que o reagente estiver em cima, é exotérmico. Tá? Visualizar, não perder tempo. Mas não lembra, a gente calcula. E para calcular a variação do calor, que é a variação da entalpia, a fórmula é produto menos reagente. Ok? E vamos embora. Quanto é que vale o produto? O produto vale 10. A gente vai lá, ó, e o produto vale 10. Menos o reagente. Quanto vale o reagente? 5. Quanto é que é 10 menos 5? Mais 5. Ok? Então, na reação, se é mais 5, é endotérmico. Então, nós temos aqui um gráfico endotérmico. Se num gráfico endotérmico, o que acontece com a quantidade de calor inicial? Ora, a quantidade de calor inicial é menor que a quantidade de calor final. Tudo bem, pessoal? Bom, não possui energia. Letra C, ó. Tá? Então, professor, o que o professor mostrou nesse exato momento para ti? Mostrou identificar como é que é uma reação isotérmica e endotérmica em relação à variação da entalpia. Toda vez que o ΔH é negativo, a reação é isotérmica. Toda vez que o ΔH é positivo, a reação é endotérmica. Numa reação isotérmica, a quantidade de calor inicial é maior que a quantidade de calor final. E numa reação endotérmica, a quantidade de calor inicial é menor que a final. Eu acho que fica bem fácil se você montar ali o gráfico, colocar valores, né? Vai sempre aumentando de baixo para cima, então você consegue identificar, né, se ocorre aí a quantidade de calor inicial é maior ou menor. É a minha sugestão, a minha dica aí, para você se lembrar dessa parte teórica, que na minha opinião é um pouquinho difícil. Letra C. Não possui energia de ativação? Ora, para que ocorra uma reação química, o que é fundamental? Contato entre os reagentes. Além disso, para que ocorra o contato, quem tem que ter? Energia. Se você não se alimentar durante o dia, 1, 2, 3 dias, daqui a pouco dia você não tem energia para quê? Para levantar da cama. Já comendo, já tem uma preguiça, né? Imagina não comendo. Então, ou seja, você precisa de energia para fazer as atividades. As moléculas, então, elas só vão colidir uma com a outra se tem uma energia mínima necessária para que elas colidam, para que ocorra uma reação química. Então, é necessário que esteja a EA, ou seja, a energia de ativação. A letra D. A quantidade de calor inicial é menor que a quantidade de calor final? Não, né? Isso aqui é de uma reação endotérmica. A pessoa acabou de explicar aí para ti. Tá? Numa reação endotérmica, a quantidade de calor inicial é menor que a quantidade de calor final. Dica! Ó, o que o professor pode fazer lá na prova? Simplesmente, ó, trocar ali, aonde diz reação exotérmica, colocar a reação endotérmica. Pronto, uma questão totalmente diferente para ti na prova de recuperação. Simples, simples assim. Só troca essa palavrinha. Te liga, te liga. Tá? Exotérmica é o contrário da endotérmica. Apresenta ΔH maior que zero. Se é ΔH maior que zero, ΔH é positivo. Como que é uma reação exotérmica, ΔH negativo. Não pode ser a letra E. Bom, a questão 4. A questão 4, ela foi uma questão aí onde o professor não teve aí a felicidade
de montar essa reação, porque na hora de montar esse exercício, porque quando a gente está montando, como é que a gente monta uma questão para vocês? Lá vai ter assim, tem um espaço onde a gente põe a teoria, inicialmente, tá? Põe ali a imagem, e depois nós temos em tem ali 5 espaços, onde a gente tem que colocar cada uma das alternativas, e a gente marca qual a alternativa correta. Só que a gente põe o texto e a gente tem que anexar a imagem. E na hora de anexar a imagem, tá? Eu peguei a tabela da aula que eu dei para vocês. Só que esse exercício é de uma outra tabela, ou seja, eu acabei pegando a tabela errada. O professor Gabriel, na hora de pegar a tabela, o professor acabou pegando a tabelinha errada, ele trocou a tabela na hora de anexar. E, consequentemente, o que aconteceu? Não tem alternativa correta nessa questão. Por esse motivo, o professor sempre, nunca vai prejudicar vocês em termos de nota, tá? Uma colega de vocês, professor, essa questão não tem uma questão com a resposta correta. Teria, é a letra A, mas se tivesse sido anexado uma outra tabela, tá? Que na verdade, como é que era a questão? Como é que era a questão na prova de vocês? Era uma questão que envolvia nos 3 primeiros minutos, se eu não me engano, né? Que é essa tabelinha. A questão não é de 0 a 5. Então, vocês teriam que pegar aqui. Deixa eu apagar aqui. Vocês teriam que pegar de 0 a 300, tá? Que nós temos aqui de 0 a 5 minutos, tá? 5 vezes 6, 30. 5 vezes 60, 300. Então, ó, aqui de 0 a 5 minutos. O que nós temos aqui? Nós temos aqui o tempo inicial e aqui nós temos o tempo final. Aonde nós temos o tempo final, nós temos o quê? A nossa quantidade final. E onde nós temos o tempo inicial, nós temos o quê? O nosso tempo, nossa quantidade final. E para nós calcularmos a velocidade média, vai ser o quê? Ora, é a quantidade final menos a quantidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, o que você deve fazer? Transformar os segundos em minutos. Por quê? Porque as alternativas estão em minutos. Só que na tabela está em segundos. Ok? Então lá. Então vai ser sempre o tempo final menos o tempo inicial. Então vai ser 5 menos o tempo inicial, que é 0. Ok. Aqui já sei que vai dar 5 embaixo, porque 5 menos 0 é 5. Em cima vai ser a quantidade final menos a quantidade inicial. Quantidade final vale 0,4 menos 1. E 0,4 menos 1 dá 0,6. Vem fazer essa divisão. Deixa eu pegar aqui a calculadora rapidinho, para não perder tempo. Então, 0,6 dividido por 5. Aqui a resposta teria que dar... Embora só, aqui vai dar menos 0,6. Pessoal, não existe velocidade negativa. Existe reagente sendo consumido, ok? Isso aqui a gente sempre coloca em módulo. Tá? Só para destacar que não existe velocidade negativa, existe reagente sendo consumido. E ao fazer essa divisão, a velocidade daria o quê? Tá? 0,12. Tá? O que não corresponde e que não está presente em nenhuma das alternativas. E por que isso ocorreu? Porque a tabela que eu devia ter pego, deixa eu apagar. Deixa eu apagar com a borracha. Vou apagar aqui. A tabela que eu deveria ter pego, anexado, vou pegar aqui. Ela tinha aqui, ó, 0,1 e não 1. Aí ia dar a resposta 0,06. Tá? O que eu verifiquei? Que muitos de vocês fizeram. Acho que 48% dos alunos escolheram uma alternativa. Que alternativa foi essa? A letra B. E por que o pessoal escolheu a letra B? Porque o professor fez essa questão em aula.
E ao fazer em aula, a resposta era a letra B. Vocês foram no automático. E eu troquei a tabela por causa disso. Por causa desse motivo, tá? Eu troquei o exercício. Porque lá na aula era de 1, era nos 3 primeiros minutos, uma coisa assim, né? Aqui não, era de 0 a 5 minutos e a tabela é diferente. Era a mesma coisa. Aquilo que o professor trabalha em aula é aquilo que o professor cobra de vocês. Tá? O professor trocou a tabelinha, trocou ali o tempo. Né? Então, muita gente não quis fazer o cálculo, simplesmente, essa é a resposta, memorizou a resposta da aula, e 48% dos alunos erraram essa questão. É claro que 48% dos alunos ficaram com a nota certa, tá? Porque a resposta era para ter a alternativa ali com 0,12. Se eu não me engano aqui, se o cálculo não estiver errado, né? 0,4 menos 1, ok? Dividido por 5, menos 0,12, 0,12. Ok? Então, se não sair prejudicado, o professor aí, tá? Deu certo para todos vocês nessa questão de velocidade média, mas é extremamente fácil, tá, pessoal? Para calcular a velocidade média, vai ser o quê? Quantidade final menos quantidade inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial, tá? O que é extremamente importante e sempre vem assim. Vocês têm que analisar o tempo, tá? Às vezes em horas, e que é em minutos, ou que é em segundos. Ou aqui está em minutos e a alternativa está em segundos. Essa transformação que é extremamente importante. O resto é extremamente fácil, tá? Peço desculpa para vocês por ter, na hora de anexar a tabela, o professor não verificou que era a tabela, era uma outra tabela. Dito isso, vamos para a nossa próxima questão. Questão número 5. É uma questão onde vai falar sobre os fatores que aumentam a velocidade de uma reação. É uma questão de velocidade das reações, cinética, é uma questão de cinética, ok? Então, olha só, o que você faria para aumentar a velocidade de dissolução de um comprimido efervescente em água? Tá? Eu acho que eu fiz para os meus alunos aí do primeiro ano, ou seja, quem foi aluno do meu primeiro ano, eu acho que eu fiz o experimento do Sonrisal com vocês. A gente foi lá para o laboratório, né, a pessoa pegou lá o Sonrisal, botou o Sonrisal em água quente e em água fria. E vocês verificaram que o Sonrisal em água quente se dissolvia muito mais rápido. Ah, quem foi meu aluno deve se lembrar aí. A gente foi ao laboratório e a gente fez esse experimento com o Sonrisal. Bom, então o que a gente faz para aumentar a velocidade de uma reação química? A gente usaria água gelada? Ora, por que a gente coloca os alimentos na geladeira, né? No congelador? Porque a diminuição da temperatura diminui que a velocidade de decomposição dos alimentos. Então, ou seja, quanto menor a temperatura, menor será o que? A velocidade. Então, você quer aumentar a velocidade. Então, colocar água gelada vai diminuir a velocidade. Então, não pode ser o item 1. O que já dava para eliminar aqui a letra A e a letra B nessa história. 2. Usaria água a temperatura ambiente? Aí você vai deixar isso aí de morno, tá? Pode ser água quente, né? Então, a gente deixa, ó, talvez pode ser essa. Vamos ver. 3. Dissolveria o comprimido inteiro? Olha, teoricamente, teria que quebrar, assim, ao quebrar esse comprimido, você está aumentando o quê? A velocidade de decomposição ali desse quer deixar mais rápido. Eu quero que a coisa funcione mais rápido, então eu vou quebrar esse elemento. E, de preferência, eu vou deixar em pó. E se estiver em pó, as partículas são extremamente pequenas, aumenta a superfície de contato, maior vai ser o quê? A velocidade da reação. E 4, dissolveria o comprimido em 4 partes. Então tá. Então, entre água gelada e temperatura ambiente, a gente tem que escolher o quê? Temperatura ambiente. Tá? Ou seja, está mais quente. Agora, dissolver um comprimido. Nós temos um comprimido inteiro e nós temos um comprimido em 4 partes. Ora, quanto mais partes, mais fragmentado, maior superfície de contato. Então, a resposta tem que ter o item 2, o item 4, o que corresponde à alternativa E. Tá, pessoal? Então, ó, essa é uma questão extremamente importante. Isso vem, tá? Vocês têm aí para fazer no próximo ano, tá? Vocês vão verificar que esse tipo de coisa cai e é extremamente fácil. Ok? Questão número 6. Outra questão. Pessoal, a prova de vocês, tá? O professor cobrou exatamente o que trabalhou contigo.
senão não dificultou a tua vida. É claro que eu tenho que cobrar o mais próximo do real do que, né, em termos de questões de vestibular e também sempre buscando conhecimento para vocês. Bom, sobre a lei da velocidade, como é que a gente monta uma reação química para se calcular a velocidade dessa reação? A pessoa falou assim, lei da velocidade. E como é que é a lei da velocidade? A velocidade é igual a uma constante K. Ok? E o que? A gente vai colocar sempre somente dentro dos colchetes os reagentes. Somente reagente dentro dos colchetes. E lá em cima fica com os coeficientes lá em cima de cada reação química. Então, nessa reação química aqui, ó, nessa reação química, o que nós temos que pegar? Apenas os reagentes. Então, vamos montar aí. Velocidade é igual a uma constante K. A única coisa que altera essa constante é a temperatura. Então, vamos em frente. Quem é o reagente nessa história? Nós temos, vou apagar ali. Nós temos o NO. Então, a gente vai colocar aqui o NO. E o número que está na frente, ou seja, o coeficiente, a gente coloca aqui em cima, o número 2. Vezes, eu troquei a cor da caneta. A gente abre outro colchete, porque nós temos 2 reagentes. Então, a gente vai pegar quem? O bromo, Br2. Vamos colocar aqui dentro. O Br2. E o número que está na frente vai lá para cima. O número 1 não aparece, tá? Mas pode aparecer. Então, se aparecer o número 1, se não aparecer, é a mesma coisa. Então, vamos lá, só pode ser isso. Não pode ter o quê? Não pode ter o produto. Porque na lei da velocidade é somente os reagentes. É os reagentes que vão estar ali reagindo para fazer com que a reação fique mais rápida. Bom, a letra B não pode ser. Por que não pode ser a letra B? Apaga aí, professor, que escolha a letra B. Aqui, por que não pode ser a letra B? Porque só tem um reagente. Né? E o que nós temos nessa reação química? Nós temos aqui, ó, o monóxido de nitrogênio e o bromo. Nós temos 2 reagentes. Então a letra B não pode ser. A letra A. Por que não é a letra A? Porque, ó, no caso do monóxido de nitrogênio, o coeficiente aqui é número 1. E o coeficiente é 2. Então, não pode ser a letra A. Letra C. Eu não botei a letra E nessa história. Cortei errado. Opa. Cortei a letra E. Mas tá bom. A letra C só tem um reagente, então não pode ser, porque nós temos 2 reagentes. Então vai ter que ter 2. E a letra D é a resposta. Ó. Repare que corresponde com o nosso gabarito. Ó. Corresponde com o nosso gabarito. Então, a lei da velocidade é extremamente fácil. Velocidade é igual a uma constante K, e a gente vai abrir o colchete da quantidade de reagentes que apresenta a reação química. Dentro dos colchetes, a gente coloca o reagente, em cima do colchete, a gente coloca os coeficientes. Pronto. Tá aí a reação montada. O que a questão poderia perguntar também? Qual é a ordem da reação nessa reação química? Por exemplo, ao montar essa reação, em termos de lei de velocidade, nós temos a seguinte... A pessoa está fazendo revisão de conteúdo, tá? Não simplesmente fazendo aí a correção do exercício. Bom, nós temos que saber qual é a ordem da reação. Como é que você vai saber qual a ordem da reação? Ora, basta somar aqui os coeficientes. 2 mais 1, a ordem é de terceira ordem. Tá? Então, acho que vamos botar uma questão assim na prova de recuperação, hein? Presta atenção. Ó, é de terceira ordem. Basta somar isso aí. Tudo bem? Mais uma questão. Pessoal, verifiquei que aí pelo menos 50% dos alunos erraram essa questão aí. Tá? E é uma questão extremamente fácil, uma questão que o professor fez em aula. O professor fez em aula essa questão. Tá? Não mudou nada. Acho que não mudei. Não, acho que não mudei nada. Bom, o que acontece? Vamos imaginar, a gente vai acampar
aí a gente vai fazer uma fogueira. A gente, não vamos se reunir na praia, não tem mais pandemia, não tem mais nada, vamos se reunir na praia, vamos fazer uma fogueirinha ali, fazer um luau. Ok, como é que a gente vai montar uma fogueira? Vai deixar tudo compactado assim, né? Eu, geralmente, quando eu faço churrasco, eu coloco lá, faço um esquema lá para botar uma certa quantidade de carvão, onde tem um espaço ali para o oxigênio entrar, porque nós estamos aumentando o que? A concentração de oxigênio, e quanto mais oxigênio, mais fogo. Se você pegar simplesmente o carvão e deixar tudo compactado, você vai ter que jogar muito álcool ali para fazer o negócio pegar. Agora, se você deixar espaço para que o oxigênio entre, geralmente, às vezes a gente está colocando fogo no carvão, a gente pega ali e dá uma... Fica lá abanando, e fica lá, ó, abanando o fogo, para quê? Para aumentar a concentração de quê? De oxigênio. Então, nós temos aqui, ó. Cadê a pergunta? Não botei pergunta do exercício? Ah, tá aqui a pergunta. Cadê a caneta? Sumiu a caneta. Deu pane no meu computador. Pessoal, deu problemas técnicos. Peraí. Não, o mouse aqui não quis, não. Peraí. Tá. A pilha do mouse. Voltamos. A bateria do mouse não quer, não. E hora para estragar a bateria do mouse? Ah, vou ter que fazer tudo no point. Ih. Vou fazer tudo aqui. Bom, então a questão, ela pede o quê? Ela pede a rapidez de combustão de quê? Da lenha. O mouse vai fazer falta. E como é que a gente vai saber fazer com que aumente a combustão? Nós temos o quê? Nós temos aqui a nossa montagem aqui da nossa fogueira no item 1, e nós temos aqui a montagem da fogueira no item 2. Tá, funcionou. Na fogueira, no item 2. Então, o que a gente tem que interpretar? Deixa eu apagar. Agora sim, tá? Repare na fogueira 2, a quantidade de oxigênio vai ser maior, porque tem mais espaço para se movimentar o oxigênio. Repare isso. Então, a rapidez da combustão na lenha será onde? Maior na fogueira 1, pois a superfície de contato com o ar é maior, fala sério. Ou seja, o ar nem consegue entrar aqui, ó, tá tudo aqui, ó, juntinho. Então, a letra A não pode ser. Letra B. Maior na fogueira 1, pois a lenha está mais compacta, o que evita a vaporização dos componentes voláteis. Que componentes voláteis aqui? Nós temos nem gasolina, nós temos nessa história aí. Então, letra B, nada a ver. Letra C. Igual nas duas fogueiras, uma vez que a quantidade na lenha é a mesma, estão no mesmo ambiente. Pessoal, as fogueiras não são iguais, elas são organizadas em formas diferentes. Então, não pode ser a letra C. Então, não pode ser a letra C. E letra D, maior na fogueira 2, pois a lenha está menos compacta, o que permite maior retenção de calor pela madeira. Não tem nada a ver com a retenção. Então, agora, maior na fogueira 2, pois a superfície de contato com ar é maior. Pessoal, extremamente fácil, extremamente boa, tá? Essa questãozinha. Melzinho na chupeta. Coloque aí, escreva a palavra presente, tá? Para vocês marcar a presença de vocês em aula. Nosso tempo já acabou. Escreva a palavra presente. O professor só trabalhou 7 questões, mas aí na próxima aula a gente conclui aí essas questões aí que caíram na tua prova, tá? Você está fazendo revisão, aproveitando as questões da prova, a gente corrige a prova as questões da prova e ao mesmo tempo aí está fazendo contigo aí a revisão do conteúdo. Então, escreva presente. O professor vai interromper a gravação. Qualquer dúvida, escreva aí se tiver alguma dúvida.